galera, tudo bom? Eu sou uma pessoa que amo qualquer filme que tenha uma história diferente, peculiar, interessante e impressionante, e amo mais ainda quando eu descubro que esse filme foi inspirado em uma história real. Então é por isso que eu vim indicar pra vocês 10 filmes baseados em fatos reais que vão te deixar em choque. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo e, é claro, já deixa o seu like, por favor, já me ajuda muito. O filme que eu vou comentar aqui com você se chama O Escândalo, ou em inglês Bombshell. É um filme de 2019 dirigido pelo Jay Roach, protagonizado por 3 atrizes impecáveis. Estou falando de Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman, tá bom pra você? E o filme se passa num contexto sobre o Roger Ailes, que se fez muito presente em campanhas eleitorais ganhadoras como, por exemplo, a do Nixon, Bush e do Trump, mas que ficou reconhecido principalmente por construir o seu império da Fox News. Só aqui por trás deste império muito poderoso se escondia um homem asqueroso e ardiloso que utilizava da sua posição de poder para benefícios próprios, inclusive sexuais. E é então que várias acusações de assédio chegaram até a mídia, e o filme mostra todo esse enredo junto com um comportamento extremamente manipulador, machista, dentro daquele ambiente de trabalho que é extremamente tóxico. O filme, na verdade, é mais uma dramatização baseada em fatos reais, com personagens novos, como por exemplo o da Margot Robbie, que foi criado a partir das vivências das vítimas de abuso sexual. A caracterização dos personagens é impecável. A Charlize Theron interpreta Megyn Kelly, que fica igual, gente, até na voz. Além da Nicole Kidman, que também interpreta Gretchen Carlson perfeitamente, e no YouTube tem uma entrevista que promove uma discussão entre várias pessoas que estavam envolvidas neste caso todo, que se você quiser assistir eu vou deixar o link aqui na descrição. O próximo filme que eu vou indicar pra você se chama O Discurso do Rei, é um filme de 2010, dirigido pelo Tom Hopper e ganhou o Oscar de melhor filme, apenas. O filme conta a história do rei George VI da Inglaterra, que na verdade só virou rei porque o seu irmão abdicou do trono. Só que todavia, entretanto, George é gago desde os 4 anos, o que se torna na verdade um grande empecilho, porque como uma figura representativa da realeza britânica, ele frequentemente tem a necessidade de dar discursos importantes. Além de que também o filme se ambienta num período da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois de contratar vários terapeutas que não dão certo, ele contrata um profissional chamado Lionel Lowe, que utiliza de métodos nada convencionais para tratar essa gagueira. É incrível assistir a relação entre os dois, mas principalmente do processo de terapia em si. Mais incrível ainda é, com certeza, a atuação dos personagens, que trazem uma realidade absurda. Agora eu vou falar de Amistad, é um filme de 1997, dirigido por Steven Spielberg. O filme se passa em 1839, na costa de Cuba, dentro de um navio chamado La Amistad, que significa amizade, onde dezenas de escravos que estavam dentro dele conseguem se libertar e acabam tomando conta do navio com uma ajuda necessária de 2 tripulantes que ainda estão vivos. Só que esses tripulantes acabam enganando-os e levando-os para a costa de Connecticut, onde eles são capturados por um navio americano. E aí se inicia um julgamento que com certeza vai contar com todo o contexto político de busca por interesses, e é então que uma luta por liberdade, justiça e direitos se inicia. No filme nós temos nomes simples, como por exemplo Morgan Freeman e Anthony Hopkins, e esse filme, meus queridos, não é bom. Ele é absurdamente bom. Próximo filme eu vou falar de Spotlight, é um filme de 2015 dirigido pelo Tom McCarthy, que rendeu ao filme o Oscar de melhor filme. Ele conta um pouco sobre um grupo de jornalistas de Boston que realizam matérias investigativas e retratam a investigação de um possível caso de pedofilia que supostamente está acontecendo na igreja de Boston. E é aí que eles conseguem reunir milhares de documentos capazes de provar os diversos casos de abusos causados por padres católicos. O mais incrível desse filme é que ele te faz investigar o caso junto com os personagens. Se você não tem embasamento nenhum sobre o caso em si, você consegue com certeza ter a mesma surpresa que os personagens, além de te fazer querer analisar essa situação de uma maneira muito mais profunda. É muito interessante também como o filme analisa todo o contexto por trás desse caso, a
questão até mesmo política por trás disso, né? A ocultação de evidências, de provas, ao invés, na verdade, de clamar por uma punição. Agora eu vou falar de A Travessia, um filme de 2015 dirigido pelo Robert Zemeckis. Ele se ambienta no ano de 1974, quando o acrobata e equilibrista Philippe Petit decide realizar o seu sonho, que é atravessar o vazio das torres gêmeas do World Trade Center. E para isso ele vai convocar toda uma galera para conseguir tornar isso possível. Claro que isso vai acontecer sem nenhuma autorização legal e bem na surdina. Só que eu queria dar muito palco pro uso dos efeitos visuais e da tecnologia nesse filme, que são simplesmente impecáveis. As cenas em que se passam lá no alto do World Trade Center conseguem te dar uma dimensão perfeita da altura. É um filme que eu recomendo muito, e se você também quiser se aprofundar um pouco na história, existe um documentário chamado O Equilibrista, de 2008, que também vale muito a pena assistir. Agora eu vou falar de um filme que foi um pouquinho difícil pra mim aceitar que esse filme é baseado em um fato real. Eu estou falando de Boy Erased, que é um filme de 2018 dirigido pelo Joel Edgerton. Esse filme é baseado em um livro do Garrett Conley e acabou gerando muita polêmica, e tanta polêmica que o seu lançamento foi cancelado no Brasil na época. O filme conta a história do Garrett, uma vez que ele é filho de um pastor de uma igreja batista do Tennessee, o que na verdade não seria um problema se o Jared não fosse gay. Ele mostra o Jared num período um pouco confuso e reprimido da vida dele, até porque ele está passando pelo momento do ensino médio e também porque ele vive em todo aquele contexto de um ambiente religioso. Só que com 19 anos, os pais dele descobrem a sua orientação sexual e o obrigam a fazer uma terapia de conversão que é tão absurdo, só que é retratada de uma forma muito fiel, o que te faz, na verdade, achar mais absurdo ainda. Se você quiser saber de uma coisa mais absurda ainda, esse processo todo de reorientação sexual ainda é legal nos Estados Unidos e acontece em 36 estados, e aproximadamente 600 mil pessoas já foram submetidas a esse tipo de procedimento. O Garrett fez um podcast chamado Unerased com 4 episódios muito interessantes, e se vocês quiserem escutar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu vou falar de Elefante, é um filme de 2003 dirigido pelo Gus Van Sant, que mostra uma visão nova de um dos casos mais comoventes e chocantes dos Estados Unidos, que foi o massacre de Columbine em 1999. Esse episódio ficou muito famoso, também tem várias obras que falam sobre isso, o documentário Hora Zero, Tiros em Columbine do Michael Moore e diversos outros que, se você quiser também assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição com os nomes. Se você não sabe do que se trata, eu vou explicar um pouquinho desse episódio. E foi quando 2 adolescentes, o Eric e o Dylan, invadiram armados a escola em que eles estudavam e mataram 12 alunos, um professor, e feriram 21 pessoas. E no final, cometeram suicídio. No filme não tem uma reconstituição preocupada em retratar 100% dos fatos, até porque não é um filme linear. No entanto, é um filme com uma visão muito interessante, mais inclinado a certezas do que suposições. Agora eu vou falar de O Impossível, que é um filme de 2012, dirigido pelo J.A. Bayona. E realmente é um filme que eu não acreditava ser possível de ser uma história real. E conta a história de uma família que vai passar as férias na Tailândia. E no dia 26 de dezembro de 2004, logo após o Natal, um tsunami atinge aquele local, arrastando tudo que vê pela frente, inclusive a própria família. Separados, a mãe, o pai e os 3 filhos vão ter que enfrentar situações desesperadoras para conseguirem se manter vivos. Mesmo sendo um fato real, se você não viu, eu também não vou te dar spoiler sobre o que acontece depois. Só que uma curiosidade muito legal desse filme é que muitos figurantes foram sobreviventes deste tsunami. Agora eu vou falar de Zodíaco, que é um filme de 2017 dirigido pelo David Fincher. O filme se passa em 1969, quando 3 cartas chegam nos jornais San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner e Vallejo Times Herald, e todas as cartas foram enviadas pelo mesmo remetente. Elas formavam um código e vinham também com um presente, que era simplesmente a confissão de um assassino, e uma exigência, que era para eles publicarem essas cartas ou mais pessoas morreriam. Essas cartas também acabam chegando na mão de um cartunista que fica também obcecado para descobrir a identidade desse assassino. O filme é muito convincente, muito real, ele te mostra totalmente o suspense da própria polícia, dos jornalistas e do cartunista, que não descansam até que esse crime seja resolvido. E por último, mas não menos importante, eu vou falar de um filme que se chama 127 Horas, que é um filme de 2010, dirigido pelo Danny Boyle. O filme se passa em 2003, quando o alpinista Aaron Halston vai realizar uma escalada nas montanhas de Utah, só que ele acaba prendendo seu braço em uma fenda e vai ter que lutar pela sua própria vida por mais de 5 dias
ou especificamente 127 horas, em momentos de extrema agonia e tensão. O Aaron conseguiu gravar todo esse momento e apenas quem assistiu essas gravações foram a sua própria família, amigos, James Franco, que foi quem retratou o personagem na telona, e o diretor do filme. E é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo também se você quiser indicar algum filme baseado em fatos reais, fica totalmente à vontade. Compartilhe esse vídeo pra quem você quiser e também me segue no Instagram, porque agora com certeza eu vou começar a indicar mais filmes por lá também, fazer umas enquetes pra fazer vocês interagirem comigo. É isso, um beijo e tchau!